Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Júlia. Eu sou a Beatriz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Waves Conversa. Nós somos a Agência Waves, um projeto de jornalismo da Universidade Anhembi Morumbi. E hoje temos o prazer de receber uma jornalista esportiva, Bianca Molina. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, gurias? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Primeiramente, Bianca, a gente queria conhecer um pouco mais de você. Quem é Bianca Molina? Bom, eu sou jornalista esportiva, né? Atuo no meio aí há 13 anos, sou gaúcha, sou jornalista por formação, me formei na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Hoje sou mãe também, acho que eu preciso sempre colocar isso nessa minha definição, porque fala muito de quem eu sou hoje em dia. E sou uma apaixonada pela comunicação também, acho que é importante, assim. Eu nunca soube que seria jornalista, nem jornalista esportiva, mas eu sempre soube que trabalharia com alguma coisa que me fizesse falar e ouvir, ler, escrever. E por isso me encontrei tão bem, assim, no jornalismo esportivo. Atualmente na TNT Esportes, acompanho o dia a dia do Corinthians, sou repórter. E é isso. Seguindo nessa parte de falar um pouco da sua vida pessoal, a gente acompanha você no Instagram e, como você falou, você é mãe. E a gente sabe que você é gremista. E a gente viu uma reclamação sua no Instagram esses dias que seu filho só fala sobre o Corinthians. E a gente queria saber como é pra você, como uma gremista roxa, ter um filho que só fala sobre o Corinthians. Assim, até para explicar, ele tem 1 ano e 2 meses e ele já fala 5 palavras claras e a sexta é Corinthians. E é uma novidade, aconteceu assim nessa última semana. Eu achei que eu estava ganhando a disputa com o meu marido, né? Porque quando eu falo, filho, o que o Grêmio faz? Ele faz direitinho, porque ele já foi ao estádio, viu? Então eu pensei, putz, tô ganhando essa, tô na frente. E aí, do nada, ele começou a falar, Corinthians, exatamente assim. Então, assim, eu brinco, né, que é uma disputa que eu tô perdendo dentro da minha casa. Talvez o grande sonho da minha vida, a partir do momento que eu soube que teria um filho, é fazer ele ser gremista, porque eu sou a única gremista de uma família colorada e eu herdei o meu gremismo do meu falecido avô, morei com ele, de quem eu herdei também o amor pelas palavras, pela comunicação. Então eu queria muito poder fazer o Vitor ser um gremista também, mas eu brinco também que se ele seguir os passos do pai dele, do Rafael, desde que ele não odeie o Grêmio, pra mim tá tudo em casa, assim. Então ele pode ser um corintiano que tenha uma simpatia, acontece, né? A gente já conhece pessoas que torcem para 2 times e tal, mas eu não me entrego. Enquanto houver uma mínima possibilidade de tentar, lá estarei eu tentando. Bom, Bianca, a gente também gostaria de saber um pouquinho sobre a sua rotina fora das câmeras, fora da internet. O que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Você tem alguma coisa em específico que te faz relaxar antes, depois de uma cobertura, algo do tipo? Eu tenho bastante coisa, eu não paro muito, assim. Eu jogo futevôlei 2 vezes na semana, jogo beach tênis também 2 vezes na semana. Isso me faz relaxar, de fato, e é um momento meu comigo mesma. Eu posso dizer que eu vou à academia e tal, mas aí eu não relaxo, eu vou só por obrigação, porque realmente não gosto. Eu gosto muito de ver série, ler livros, ouvir podcasts. Vindo para cá hoje, por exemplo, eu vim ouvindo uns de investigação. Então, me aproveito, assim, do que a tecnologia hoje tem a nos proporcionar, né, para ter esses momentos de fuga. Até porque eu tenho 2 nuances que me exigem muito, que é ser mãe de um neném e cobrir o Corinthians, que é um time de massa e que repercute muito e tal. Então, volta e meia, eu preciso, de fato, ter esses momentos, assim, 1 hora que seja por dia. Tem uma organização minha e do Rafael para que eu não fique doidinha da cabeça mesmo, né? Ou na maternidade ou mesmo na minha profissão. Então, eu fora das câmeras, eu passo muito tempo com o Vitor, porque com a TNT eu tenho uma rotina muito flexível, né? Eu não preciso ir para a TV todos os dias. E eu tenho, em média, 3 folgas na semana, a chamada semana ideal, 4/3, né? Já que a gente está em dias discutindo essa questão. Então eu fico bastante com o Vitor, passeio com ele, brinco com ele, leio com ele e nos meus momentos sozinha eu faço isso, pratico esportes, leio, vejo série, né? Para saber conseguir separar bastante as coisas. E nos Vale Nights, né? Que os papais têm, a gente vai bastante ao cinema, o momento que a gente sempre gostou como casal. Então é mais ou menos isso. E vejo muito futebol, infelizmente, né? Folga, não vou ver nada, emenda 4 jogos no mesmo dia, então faz parte.
Bom, você falou que o seu amor por comunicação foi herdado do seu avô. Seu avô trabalhava com comunicação, alguma coisa? O meu avô era funcionário público, mas ele era um poeta, tinha livro e tudo mais, escrevia poesia, escrevia crônicas, e sobre futebol, sobre relações cotidianas, sobre relações amorosas. Então, inclusive, quando eu decidi fazer jornalismo, muito antes de pensar em ser jornalista, eu sabia que eu queria ser escritora. Não fiz ainda, não publiquei nenhum livro, mas eu tenho inúmeras crônicas. Eu puxei isso dele, eu nunca nem imaginei de onde eu venho. Eu costumo falar que eu não tinha noção do que eu poderia fazer. Para mim, onde eu morava, a nossa realidade era, primeiro, fugir do que não era certo, né? Não podia ser morto, como muitos vizinhos adolescentes que eu tinha na época, não podia ser presa. E se tu tivesse sucesso, provavelmente tu seria gerente de banco, talvez uma professora, médica, talvez profissões mais populares, assim. Eu nem imaginava o que era ser jornalista, menos ainda jornalista esportiva. Então eu queria ser escritora, eu sempre fui muito romântica, escrevia crônicas amorosas e tal, e meu avô me passou isso. E foi já no ensino médio, tendo contato com mais pessoas, que eu entendi que eu poderia transformar aquilo numa profissão. E aí eu comecei a pensar ou em ser professora, mas já de universidade, né, uma outra realidade, ou de ser promotora, que também usa muito da comunicação oral, ou de ser jornalista, e foi aí que eu acabei entrando para o jornalismo, e foi através do meu avô também que eu entendi que eu podia juntar as duas coisas que ele tinha me passado, que era o gosto pelo futebol e o gosto pelas palavras, e aí só dentro da universidade mesmo que eu fui saber que existia um jornalismo esportivo. E sua paixão pelo futebol, ela foi herdada pelo seu avô? E também conta um pouco como foi crescer numa família cheia de pessoas coloradas, sendo uma das únicas gremistas na família. Então, eu sou filha de pai e mãe colorados, padrasto colorado, madrasta colorados. Eu tenho 5 irmãos, são todos colorados. Então, eu sempre gostei de futebol, eu acho que num primeiro momento até como uma forma de me fazer ser ouvida, porque todo mundo gritava pelo vermelho e eu queria fazer algo diferente, talvez. Como eu fui morar muito cedo com os meus avós, isso foi mais fácil, porque meu avô, às 7 da manhã, ele já estava assistindo qualquer jogo que a parabólica estivesse mostrando na televisão. Só que eu tive muito mais contato com a figura paterna dele, não foi de pai nem de padrasto, então foi um processo natural. E vivendo com ele gostando de futebol muito, assim, era muito mais que Grêmio e Inter, qualquer coisa, Copa São Paulo de Futebol Júnior, assim, aqueles jogos, o Corinthians do Amazonas contra o Santos do Piauí, ele estava assistindo. E daí, logicamente, eu me aproximei ao Grêmio e foi até no ano do rebaixamento, em 2004, né, 2005, que eu me aproximei mais. A gente ia aos jogos juntos, eu, meu avô, minha avó gostava muito também. E a partir dali eu já era uma gremista. Depois que eu fui entender que eu podia transformar aquilo numa coisa muito maior, né, deixar de ser só uma fanática, assim, pelo Grêmio, que eu deixei de fato de ser fanática, e gostar de outros times e de seleção brasileira, enfim, do esporte e futebol como um todo. Mas é uma coisa que veio muito dele, não tem ninguém na minha família, nem mesmo o meu pai, que é colorado, meu padrasto, ninguém gostava 10% do que meu avô gostava e gosta 10% do que eu gosto. E eu até brinco que meu avô paterno, quando meu avô materno faleceu, meu avô paterno não era tanto do futebol assim. E ele passou a ser para fomentar o nosso vínculo, já que eu tinha perdido isso com o meu avô. Então, é hoje com quem eu converso. Eu vim de Porto Alegre, inclusive, esse final de semana, e aí meu avô tá por dentro de tudo. Do feminino, que eu participo das transmissões, do masculino do Corinthians, que eu acompanho e tal. Então, foi muito gostoso o dia, quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, que eu entendi que tinha gente que só falava de futebol, né? Conheci na faculdade e tal, eu pensei, nossa, jura? Aquilo que eu fazia na escola, assim, ficava brigando com todo mundo e tal, dá para trabalhar com isso. Então, é uma coisa que eu nem sei te dizer quando aconteceu, ela foi naturalmente acontecendo e a partir de algum momento eu fui expandindo os horizontes e vendo que não era só o Grêmio, que dava para falar sobre outros times e acompanhar e gostar de outros times também. Falando agora um pouquinho sobre a sua vida profissional. Você já foi produtora, né, na Rádio Bandeirantes, na TV Record, e também já foi editora de texto. Antes de você, de fato, entrar com afinco aí no jornalismo esportivo, pesando um pouquinho o tema, você sentiu algum tipo de tratamento diferente, alguma mudança de dinâmica dentro do seu trabalho e de outras jornalistas que também trabalhavam com você, justamente por questões de gênero? Sabe que quando eu entrei no jornalismo esportivo foi em 2013,
Foi em 2011, na Bandeirantes. E eu achava que aquela ia ser a última geração que ia sofrer por isso. Porque, assim, de cara a gente já sente. Eu entrei, eu namorava e meu novo gestor, meu novo chefe já falou, ó, se tu namora, pode esquecer, porque não tem como fazer funcionar e tal, vai ser um momento que tu vai estar muito nos holofotes. Olha que doideira, eu tinha 17 anos entrando na Band e esse foi o discurso. Então já não é um ambiente no qual tu te sinta totalmente bem-vinda, assim, né? Se tu for solteira, beleza, porque daí tu tem um atrativo diferente. Então, de imediato, assim, eu já percebi que a mulher no jornalismo esportivo naquela época, né, eu achava que a minha geração seria a última a passar por algo assim, ela era vista muito mais como esse abajur aqui no nosso centro, como alguma coisa que pudesse enfeitar, que pudesse decorar, pudesse até trazer algum tipo de soma, mas não exatamente um volume de conteúdo, né? Algo que fosse impactar. Esse abajur não impacta na nossa entrevista, né? Só no visual dela. Então, só que eu não raciocinava sobre isso. A minha geração, aquela ali, não falava sobre sexismo, não falava sobre machismo. A gente só sabia que a gente não era bem-vinda, ou que se a gente fizesse algo extraordinário, eles iam tratar como algo fora da curva. Nossa, mas tu é uma mulher fazendo isso? Porque eles não estavam acostumados com isso, porque eles não estavam nem nos preparando para isso, né? Naquela época tinha muitas mulheres já na televisão, mas em geral elas eram o quê? Apresentadoras, repórteres, apresentadoras porque 10 anos atrás, mais ainda, hoje cada vez menos, eles entendiam que era só colocar uma mulher bonita, bem apessoada, né, e que lesse um TP, e aí ela não teria como expressar opinião, escorregar, falar algo que não devesse. E repórter, porque o ser repórter vai muito além do esporte, né? A mulher como repórter já estava presente em outras editorias. Então, a gente não discutia sobre isso, nem mesmo em sala de aula, mas quem já estava no meio já sentia isso. Tanto que em sala de aula, quando os professores definiam, tu vai fazer o trabalho sobre economia, tu vai fazer sobre política, tu vai fazer sobre esporte, quase nunca o grupo do esporte era composto por mulheres. Se era aquela coisa das cotas, né? 5 homens e uma mulher no grupo e tal. Então, muito rápido eu já percebi isso, mas muito rápido eu furei essa bolha, porque eu entrei na Bandeirantes em 2011 e a Tainá Espinosa, que hoje voltou a ser minha colega e apresentadora na TNT, ela já trabalhava lá e ela foi a primeira mulher a fazer várias coisas na Band. Ela foi a primeira mulher a viajar cobrindo o Inter ou Grêmio por uma rádio no Rio Grande do Sul. Ela foi a primeira mulher a apresentar o Apito Final, que é um programa muito conceituado, quem é aqui de São Paulo conhece, e tinha lá no Rio Grande do Sul também. Ela foi a primeira mulher a apresentar programa na rádio, então ela já era uma mulher que abria as portas para que outras mulheres como eu pudessem usufruir de um pouco mais de conforto. E aí eu segui os passos dela e fui tentando furar essa bolha, porque eu queria mostrar que eu não estava ali para ser um abajur, né? Eu queria ser o livro, que mais do que enfeita, ele também informa e tal, e agrega. Então, muito rápido, assim, deu para perceber. E depois eu precisei de 2 anos no meio para, mais do que perceber, lutar contra. Porque daí o mundo foi mudando e a gente foi se informando mais e se fortalecendo mais para entender que a gente estava ali porque não só por figurar ou por fazer um preenchimento de cota, mas porque a gente merecia e poderia estar ali tanto quanto os homens, né? E daí, a partir de um movimento até social, de que nós mulheres como um todo na sociedade entendemos mais o nosso espaço, a nossa voz, a possibilidade que a gente tinha de falar sobre isso, acho que isso também se refletiu dentro do meu meio, eu sinto isso. E a partir desse momento ficou um pouco mais fácil e convidativo para que nós falássemos, brigássemos e nos fizéssemos ouvidas. Você falou que na escola, quando tinha trabalho para falar de esporte, era sempre composto por homens. E a gente sabe que o esporte é visto historicamente como masculino. E o futebol também, até porque já foi proibido aqui no Brasil para as mulheres jogar durante muitos anos. Mas a gente percebeu que nessa última Olimpíada, as mulheres estão sendo cada vez mais valorizadas, o futebol feminino está sendo também cada vez mais valorizado, a gente vê o Corinthians feminino lotando os estádios, e eu queria saber, na sua opinião, como jornalista, qual foi essa mudança que teve da sociedade de alguns anos atrás, talvez até uns 10 anos atrás, vamos colocar em pouco tempo, onde as mulheres, o futebol feminino, por exemplo, não era nem visto, não era transmitido em nenhum canal, para agora. Vamos lá. Eu acho que assim, pouco se fala, e quando se fala, geralmente se fala com desdém ou com falta de conhecimento em relação aos movimentos feministas, mas eu acho que eles
trazem muito impacto para a sociedade como um todo, porque é isso, é no momento, em algum ponto da história, virou-se a chave e as mulheres passaram a entender que mesmo que elas não fossem bem-vindas em determinados ambientes, elas poderiam estar naquele ambiente porque houve-se por muito tempo a perpetuação de que os homens eles eram dominantes em qualquer área. E aí a gente traz muito para o jornalismo esportivo, mas eu tenho certeza que as médicas já sentiram sexismo, machismo em algum momento, as professoras, alunos de universidade. Então, não é só naqueles meios que são chamados meios masculinos, os meios no qual a presença do homem ela é muito maior. Não, acho que como um todo, na sociedade mesmo, o homem sempre se sentiu tendo mais poder, assim, de domínio, né, do que as mulheres. E em algum momento houve essa virada de chave, e aí não tem a ver com jornalismo esportivo, não tem a ver com a comunicação, não tem a ver com o futebol, tem a ver com a sociedade mesmo, né? As mulheres, elas passaram a se fazer mais ouvidas, mesmo que esse movimento, ele também tenha gerado mais ódio, ou mais retaliação, né? Simplesmente pelo fato de ser mulher. É por isso que eu falo sobre o movimento feminista. Eu sei que é difícil para muita gente ouvir, porque geralmente quem é contra acha que é tudo muito ao extremo, né? Mas trazendo então para o futebol, o que é mais ao extremo do que uma proibição de 40 anos das mulheres não poderem jogar, elas têm a mesma composição física, né? 2 pernas, 2 braços, quadril, quadríceps, enfim. E houve essa proibição. Então ao extremo, o que é ser ao extremo e o quanto nós mulheres, precisávamos de fato ir a esse extremo para passarmos a sermos mais ouvidas e bem recebidas e disputarmos as mesmas posições, não necessariamente ganharmos, eu não acho que é sobre isso, mas eu acho que é pelo menos ter a possibilidade de brigar para estar no mesmo lugar no qual os homens sempre estiveram. Então eu não sei qual foi o marco, a virada, mas ela aconteceu sim. E eu acho que a minha geração, ela viveu ela intensamente, assim, de 2010 para cá. Acho que 2019 e 2018 teve um movimento no meu meio que impactou bastante, que foi o Deixa Ela Trabalhar, que eu não sei se vocês lembram, vocês eram muito novinhas, mas ele aconteceu a partir de casos sucessivos de beijos contra a vontade de jornalistas. Elas estavam ao vivo e alguém vinha beijava, alguém vinha abraçava, então... Teve um movimento de clubes de futebol, de federações, de emissoras de televisão que se juntaram para mostrar que a mulher não estava ali para ser um abajur, né? E menos ainda para ser um abajur sendo tocado, apalpado, sem que o abajur permitisse. Que a mulher estava ali para exercer o seu trabalho e tal. Então, ali foi uma virada muito positiva para nós, para a compreensão até dos empregadores, né? De qual era o papel da mulher e como a mulher se sentia naquele meio, porque até ali eu não lembro da gente falar sobre isso, de como é exaustivo ser mulher dentro desse meio, de como é exaustivo ser mulher chefiada por um gestor que tem casos de compliance que envolvam assédio, como é exaustivo ser mulher que vai ao estádio e tem homem que tenta passar a mão na bunda ou dar um beijo à força, como é exaustivo ser mulher e receber 1000 mensagens de jogador de futebol, de dirigente, de torcedor sobre a tua aparência e tal, simplesmente por tu ser mulher, né? Então, acho que até 2019, que foi o ano do movimento do Deixa, o meu meio pouco falava sobre quanto esse meio era ingrato com as mulheres. E a partir dali houve uma mudança, não exatamente não passamos a ter uma fluidez na nossa presença, não, até hoje a gente sofre bastante, umas mais, outras menos, mas quem podia fazer parte de um papel de mudança, que são os gestores, eles começaram a ser mais presentes nessa atuação. Os clubes também, o Corinthians ele é um ótimo exemplo, porque é um clube que está sempre incentivando a presença feminina, mais da metade da torcida do Corinthians é feminina. E isso é uma métrica feita pelo próprio clube. Se eu não me engano, eram 53% da torcida feminina era composta por mulheres. Então, é um clube que incentiva, não à toa, as meninas do futebol feminino estão sempre se posicionando contra causas super importantes, como o assédio, o racismo, né? O clube dá essa liberdade e isso é fundamental para nós, né? Então, acho que é meio que um efeito manada, assim, não tem muito como grandes clubes e grandes emissoras fecharem os olhos a partir do momento em que pessoas importantes ou entidades importantes começam a falar começam a entender melhor que
duas estarem sentadas aqui é importante. É um momento, há uns anos atrás, seriam provavelmente 2 colegas de vocês aqui, entendeu? E porque é isso que eu falo, é um recorte, não é só das emissoras, acontecia nas universidades também. Então, eu não sei quando aconteceu, não sei qual foi o marco, eu acompanho assim na minha profissão, eu vejo que tem alguns marcos que realmente pontuaram mais para mim, mas o que eu posso dizer é que a gente está muito longe ainda do ideal, muito longe do ideal. Eu falo que umas mulheres sofrem mais, outras menos. As narradoras e as comentaristas, elas sofrem infinitamente mais do que eu que sou repórter, ou do que a Tainá, que é a apresentadora. Elas sofrem muito mais do que quem está nos bastidores, que os bastidores foi o primeiro lugar a mudar, inclusive. Chegava numa redação e tu já via muita produtora, editora e tal. Mas nesse momento a gente está precisando de desenvolvimento ainda para isso, para que as narradoras, as comentaristas, elas sejam melhor aceitas como as apresentadoras, as repórteres já são. É um processo longo, cansativo, mas eu acho que talvez a geração de vocês ainda pegue uma coisinha melhor. A internet, ela é praticamente uma terra sem lei, infelizmente. E a gente sabe que as pessoas se escondem lá atrás, porque não tem um embate cara a cara nem nada do tipo. Então é mais fácil para as pessoas serem machistas e preconceituosas. E a gente sabe que isso acontece muito nas redes sociais, e a gente sabe que isso acontece nas suas redes sociais. Então, nesse caso, como você lida, como funciona receber esses comentários, como você se sente e, o principal de tudo, como você realmente consegue lidar e esquecer isso e passar para frente? Assim, a internet não é uma terra sem lei, né? É importante, as pessoas tratam a internet como uma terra sem lei. Sim. E acho que a partir do momento que a gente entende que não é e que o que possa ser feito, tem que ser feito. Para que essa gente aí que acha que pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa, ela tenha pelo menos medo de perder dinheiro ou de entrar num embate jurídico, enfim. Mas assim, eu tenho um padrão de comportamento, eu sou uma pessoa muito good vibes. Eu tento ser, Deus sabe que sim. Então, meu marido até fala, eu respondo todo mundo. Eu tento sim ser legal com todo mundo, eu respondo todo mundo, do pior xingamento. Talvez o elogio eu não vou responder, porque o elogio passa. Agora o xingamento eu vou responder, porque eu quero entender o porquê daquele xingamento, eu quero falar sobre aquilo. E o xingamento, né, porque assim, já recebi nudes, essas coisas aí, não tem conversa, né, a pessoa que chega te mandando qualquer coisa do tipo, aí é um outro campo, né, um campo do assédio e tal. Mas o xingamento, me chamaram já de qualquer coisa, eu tento entender por que tu tá me falando isso. Porque é a tua opinião, então vamos lá falar sobre a minha opinião e por que eu tenho essa opinião e ela vai contra a tua. Então eu converso com as pessoas. Isso é certo? Não sei. Me faz bem? Várias vezes não. Várias vezes não me leva a lugar nenhum, inclusive. Eu só perdi tempo. E é por isso que o Rafael fala em casa que a minha paciência ela deveria ter limite, né? Porque eu gasto a minha paciência onde não deveria. Então eu converso, eu tento, porque eu realmente acho que esse discurso do ódio, se eu rebater o ódio com ódio, vai só piorar. E eu assisto muita série norte-americana, então eu sempre fico pensando que se eu der ódio para alguém, a pessoa vai vir na minha casa e vai tentar me matar, entendeu? Então eu sempre tenho cuidado. Mas às vezes não vale a pena. Eu tenho um caso recente que me marcou muito, que foi a apresentação do Rames Rodrigues pelo São Paulo. Toda a primeira apresentação a gente chama, quando vai fazer a pergunta, e fala: oi, eu sou Bianca Molina, TNT Esportes. Então fala nome, sobrenome e emissora. E faz a pergunta. Eu fiz a pergunta para o Rames e uma pergunta trazendo uns dados, uns apontamentos, que é sobre a queda de rendimento dele na carreira, né? Ele teve um auge em 2014, um momentinho ali no Real e tal, e depois queda. E o que ele pretendia no São Paulo, o que inspirava ele, o que né, motivava ele e tal. Enfim, o Rames Rodrigues não ficou nenhum ano no São Paulo, saiu em baixa, super. O tempo acabou sendo gentil comigo, mas na época os torcedores não foram, porque eles entenderam que minha pergunta foi horrível, que eu estava acabando com o cara, que eu não estava sendo gentil com ele na chegada dele, enfim. Eu recebi de tudo que vocês podem imaginar. E eu respondi todos. Números dele no Real, no Everton, no Bayern, na Grécia, acho que ele estava, enfim. Então, eu tento ser assim, até o momento que eu vejo que não serve de nada. Eu tentei fazer isso nas eleições, quando o assunto é futebol, enfim, eu tento. Não serve de nada,
é um abraço e bloqueio também, porque eu não sou, né? Eu ainda nunca processei ninguém, mas eu exponho. Hoje em dia, os piores, assim, eu exponho. Ah, ofendeu o meu filho, ou ameaçou o meu filho, exponho. Me mandou alguma coisa, eu exponho. Teve um dia um cara que deu a entender que, pelas blusas que eu usava, se alguém me estuprasse, tava tudo bem. Ele escreveu isso. E mostrou uma foto minha, né? Tipo, dando a entender. E aí eu exponho. Porque, gente, isso não é normal. Não é possível. Só que o pior é que esse cara, na época, sei lá, tinha 133 seguidores. A partir do momento que eu expus, ele passou a ter mais de 200. Então, isso também tem, né, os dois lados da ação. Mas o meu comportamento hoje em dia é esse, assim. A partir do momento que eu tive filho, eu tentei mudar um pouco, assim. Se eu leio alguma coisa, eu me forço a já excluir. Não bloqueio a pessoa, mas já excluo para a mensagem não ficar me incomodando e eu não entrar em nenhum embate à toa. Porque, no fim das contas, a gente mais perde tempo do que ganha. Eu mais vou dar munição para uma pessoa que é sem noção do que eu vou fazê-la mudar de ideia ou entender meu ponto e tal. Mas eu falo, porque é isso. Se a gente não fala, minimamente, ou não expõe ou não responde, eles vão continuar se comportando como se fosse uma terra sem lei. E você acredita que esse tipo de comentário, assédio ou xingamento, vem mais de torcedores? Ou você recebe também de colegas de trabalho? Ou você também já recebeu algum tipo de assédio em relação a algum atleta? Quando você foi trabalhar com ele, ele te assediou ou falou, foi machista de alguma forma? Não, torcedor muito mais. Torcedor é 99%. É torcedor, é torcedor. Pelos mais diferentes motivos. A gente brinca que quase sempre o torcedor ele gosta tanto do futebol que ele se sente capaz de trabalhar com aquilo. Daí ele não pôde ser jogador de futebol, não tentou ser técnico de futebol, então ele acha que ele deveria ter sido jornalista. E ele não precisa do diploma, então ele pode ser um engenheiro mecatrônico, ele pode ser um professor, ele pode ser qualquer coisa, mas ele acha que ele tem condições de ser jornalista. E ele te vê lá fazendo o que ele gostaria ou poderia estar fazendo, e aí ele te xinga, te ofende, só justamente porque é um sentimento assim de... É uma coisa que ele tem que tratar com ele mesmo. Então, em geral, é o torcedor. Às vezes é machismo, às vezes é clubismo, tem várias nuances, assim, porque não é só machismo, né? Se eu der uma opinião sobre o Corinthians que desagrade os corintianos, eles vão me xingar, mas se o Chico Garcia der, eles também vão xingar o Chico, porque às vezes é clubismo, não é exatamente machismo. Mas claro que os xingamentos, invariavelmente, vão ser muito maiores para as mulheres. Porque o homem, quando ele fala uma bobagem, ele é um homem que fala uma bobagem. A mulher, quando fala uma bobagem, ela é uma mulher. Viu? Falou bobagem, é mulher. O homem, quando ele falou bobagem, ó, esse homem fala bobagem. É isso. Tipo, foi uma bobagem que ele falou. A mulher, não. É o modus operandi dela, porque ela é mulher. Então, sempre é o torcedor. Nossa, torcedor, assim, ó, ame ou odeie. Às vezes ame, às vezes odeie na mesma intenção, na mesma proporção. Porque é muito difícil, torcedor. Porque o torcedor olha para si, para suas vontades, para o seu mood do dia, sabe? Tem torcedor que, se vocês olham os prints, é assim, você é a melhor jornalista, nanana, sua burra do... sabe? Tipo, em dias diferentes, porque naquele dia o time dele perdeu, entendeu? E aí tu tem que ter essa... Então, em geral, é torcedor. E os assédios também sexuais, em geral, é torcedor. Eu nunca fui assediada por ninguém que não fosse torcedor ou colega de trabalho, já aconteceu. Já fiz parte de compliance e tudo, porque o bom é que a minha geração pegou isso, né? Eu trabalhei em emissoras que davam muito valor para esse aspecto. Mas assim, treinador, dirigente, empresário e jogador, nunca. Eu já fui cortejada, são coisas diferentes. É bom que se diga assim, na minha profissão eu odeio todas. Quando um empresário me mandou uma cantada, eu chorei de tristeza. E as minhas amigas falaram, mas ele foi até educado. Eu, sim, ele foi, não é por isso, ele não foi agressivo, nada. Só que ele acabou invadindo o meu espaço de trabalho, porque eu me sentia confortável em checar as informações com ele, sabe? Apurar. A partir do momento que ele me dá uma cantada, eu nunca mais vou procurá-lo. Porque coloca a mulher numa situação inconveniente. Então, isso que os homens nunca vão sentir isso. Os homens nunca vão saber o que é apurar uma informação e a fonte deles um dia pegar e mandar qualquer gracinha. Não vão saber isso. Então, é um incômodo, é um tipo de desconforto mesmo que as mulheres estão ali
podendo sofrer. Eu já passei por isso, daí com um empresário, com um jogador de futebol, nada agressivo, mas o bastante para me deixar incomodada, porque ele me conheceu pelo exercício do meu trabalho, ele me vê pelo exercício do meu trabalho. E ele chegou em mim pela rede social, que é também uma ferramenta de trabalho, então é um incômodo sim, mas eu nunca fiz alarde em relação a isso, porque justamente não foi um assédio, não foi uma situação agressiva, não foi algo que eu realmente entendesse que precisasse ser levado a público. Mas é bom que a gente diga que nós, mulheres, não estamos livres disso. Os homens, às vezes, nos olham e pensam, porque a gente está aqui fazendo nada, né? Deixa eu jogar um charmezinho, se colar, colou. E isso é incômodo, porque se eu tinha uma relação de trabalho gostosa naquele ambiente, talvez eu vá me retrair um pouco mais, ou vá querer frequentar menos. Quando aconteceu isso com o jogador, ele era um jogador que frequentava muito a zona mista, que é onde a gente fica para ouvi-los depois do jogo. E por 2 jogos eu não quis mais estar na zona mista. Por quê? Eu fiquei desconfortável. Porque se ele dá uma resposta e eu sorrio ou qualquer coisa, eu não queria dar uma mensagem que não era a mensagem que eu queria passar. Você é mãe do Vitor, como você já falou aqui bastante, né, sobre. E basicamente o seu trabalho ele é muito dinâmico em questão de localização. Um dia você está cobrindo um jogo aqui em São Paulo, depois você está lá no Rio Grande do Sul, como por exemplo, recentemente você fez. Às vezes fora do país, cobrindo uma Libertadores, uma Sul-Americana. E sendo mãe, eu imagino que deve ser difícil para você, às vezes, ter que abrir mão de passar mais momentos com seu filho para poder ir atrás. Então, justamente, como que você lida com essa situação? Às vezes você consegue levar ele, nos momentos que você não consegue, como que você faz para ter essa comunicação com ele? Principalmente porque ele é um bebezinho, né? Ele é pequenininho. Olha, eu já tive algumas situações difíceis em relação a isso, porque a minha profissão era tudo na minha vida até 1 ano atrás, né? A partir da chegada do Vitor, as coisas realmente mudaram. Eu era muito pronta para estar onde o jornalismo esportivo precisasse que eu estivesse. Aí o Vitor nasceu em setembro, eu já voltei a trabalhar em outubro, em 1 mês, e com 2 meses de Vitor, eu tive uma oportunidade de ir para a final da Libertadores, que era no Rio, era pertinho. Mas eu teria que ficar 5 dias lá, longe dele. E esse trabalho que eu ia fazer, ele começava na quarta, ele terminava no domingo. Quando eu fui na quarta, eu entendi que eu não poderia ficar até domingo longe do Vitor, porque ele só tinha 2 meses. O Rafael não tinha como ir para lá com o neném. Então eu fui na quarta, não, eu fui quinta de manhã e eu voltei sexta de manhã, porque era um na quinta, um na sexta e um no sábado. E aí eu indiquei uma pessoa, porque era um freela ainda, né, que eu fazia muitos projetos, para fazer o da quinta e o do sábado. Foi minha primeira experiência, sim, eu voltei para casa, eu voltei para São Paulo, era no Rio, refletindo se o Vitor ia impactar nas minhas ambições profissionais e até no meu envolvimento profissional. Mas hoje eu olho para trás e, putz, eu zero me arrependo. Eu não estive na final da Libertadores no Maracanã, isso zero me dói, sabe? Não sinto falta no meu currículo. Eu entendi que para aquela altura da vida do Vitor estava tranquilo. Aí, acho que 20 de novembro por aí, eu ia fazer Brasil e Argentina no Maracanã. Só que eu fui para Porto Alegre ver a família. E quando a gente chegou em Porto Alegre, o Vitor já chegou com 38 de febre, internou no hospital e ficou internado. E a alta dele, sem previsão, o jogo era na terça, minha viagem saía de São Paulo no domingo para o Rio. E era domingo e o Vitor internado. E aí conversei com o meu gestor na época, ele falou, eu te pago uma passagem para tu ir terça, no dia do jogo, e voltar quarta. E daí eu falei, beleza, vou fazer isso. Chegou na segunda, o Vitor piorou muito. E aí eu falei, não dá para fazer isso. Não dá. Só que aí meu coração estava partido, porque era um Brasil e Argentina. E eu pensei, putz, eu queria muito. E com a gravidez, a mulher, às vezes, né, eu pelo menos entrei num momento de baixa autoestima profissional, tu sempre tem medo de não conseguir te realocar e tal. Então eu queria estar naquele momento. Mas eu não estive. E ali, naquele dia, que se eu não me engano foi 20 de novembro, virou uma chavinha na minha cabeça sobre o que é ser mãe e que tá tudo bem se eu perder eventos ou oportunidades profissionais, porque hoje o que eu sou é ser mãe. Muito mais do que ser jornalista e tal. Mas desde então eu tive outras oportunidades, eu viajei para o interior, para Brasília, para o próprio Rio de Janeiro e tal, já sem o Vitor e com o Vitor. Hoje já tô mais tranquila, eu vou, ele tem pai, né? Eu sempre brinco, ele tem pai, ele tá bem cuidado, então eu vou, o máximo que eu fiquei sem ele foram 3 dias. Mas tem
FaceTime, né? Hoje em dia ele já não fica só no peito, então ele já come outras coisas, eu sei que ele vai estar bem abastecido. Eu consigo me concentrar muito bem no trabalho também. Eu tenho certeza de que se eu seguir no jornalismo esportivo, ele vai entender quando ele for maior, né? Que são coisas que eu faço, que coisas que minha mãe diria quando eu era pequena, né? É o meu trabalho que ajuda a sustentar a casa, né? Essas coisas. Então, assim, entender até como as coisas podem conversar, né? O ser mãe e o ser profissional. Agora eu vou para a final da Libertadores e vai ser seria o meu momento mais longo sem o Vitor. Só que daí a gente percebeu que o Rafael não conhece, meu marido não conhece a Argentina. E a gente decidiu, por que então tu não vai de férias com o neném? Eu vou trabalhar e tu vai com o neném. Então foi difícil, mas a gente organizou assim, então eu ficaria uma semana longe dele, não vou precisar, porque é isso, o Rafa tinha férias para tirar, dava para casar, então a gente não precisava ter um sofrimento em família sem necessidade. Então, sempre que der para casar as coisas, eu vou preferir. Porque o Vitor indo para a Argentina, para mim é muito mais tranquilo, mesmo que eu só veja ele à noite, que eu passe o dia todo trabalhando. Mas se ele não for também, eu sei que ele tem um pai, né? Tem um respaldo aqui familiar que é muito importante me dar segurança. Então, hoje eu até respondi um negócio sobre isso nas redes sociais. A minha rotina preferida é aquela na qual eu posso ser tudo o que eu sou e que eu quero ser, sem que uma coisa atrapalhe a outra, sem que eu precise escolher, será que eu tenho que ser mãe, ou eu tenho que ser esposa, ou eu tenho que ser jornalista, ou eu tenho que ser filha, ou atleta, projeto de atleta e tal. Então, é isso, assim, acho que nas viagens, a relação que eu tenho, especialmente com o Rafa hoje, é de tipo, o ser mãe não me tiraria nada que o jornalismo possa me dar. A não ser que o Vitor precise de mim numa escala maior, que é o caso dessa hospitalização dele, que aí não tem conversa, né? Acho que qualquer profissão, a mãe optaria por ficar com o filho. Então é mais ou menos isso, fazer as coisas se encaixando aos pouquinhos, sem sofrer se tiver que deixar o Vitor um pouquinho mais, sem sofrer se tiver que deixar o trabalho um pouquinho mais. Essa rotina como mãe, como jornalista esportiva, são dois aspectos da sua vida que pedem muito de você. E você falou no começo que quando você se tornou mãe, você teve uma nova visão do seu trabalho. Qual seria essa nova visão que você teve do seu trabalho em relação ao torcedor que você também que você falou que você teve? Quais são os aspectos que você percebeu que mudou realmente na sua visão a partir do momento que você se tornou mãe? Primeiro que eu era workaholic, assim, começa por aí. Quando eu tinha a idade de vocês, eu já estava na Band, eu fazia faculdade, eu praticamente abandonei a faculdade, porque a Band às vezes precisava de mim 16 horas por dia, e eu queria estar à disposição 16 horas por dia. Quando eu trabalhei no Fox Sports no Rio de Janeiro, era uma fase muito... Eu estava muito jovem, assim, solteira, Rio de Janeiro e tal. E mesmo assim eu passava mais tempo dentro do Fox Sports do que vivendo uma vida pessoal, porque eu achava que aquilo ia me potencializar a chegar a lugares que ninguém na minha família tinha chegado e tal. Então, a vinda do Vitor veio para realmente me fazer perceber que quem gostar do meu trabalho, quem me quiser contar comigo, vai gostar de mim eu trabalhando 40 horas por semana. Vai gostar de mim se eu trabalhar de segunda a sábado, de 8 às 8. Não, de 8 às 8 é muita coisa, de 8 às 18, né? E que eu não precisava dar mais do que os outros dessem sempre, né? Talvez a gente possa fazer isso no estágio, quando é jovem, quer mostrar trabalho para conquistar o emprego, mas isso não precisa ser todo o tempo. Então, acho que a chegada do Vitor veio para isso, assim, eu sempre priorizei muito os meus momentos com o Rafa e com as minhas amigas e quando eu vou para Porto Alegre com minha família e tal, só que com o Vitor é diferente, assim, é tipo, antes o trabalho acabava, eu conseguia ficar lá mais um tempo e conversando e pensando em projetos e coisas, agora o trabalho acaba e eu quero ir para casa, eu quero estar com o Vitor, e até porque a minha maternidade ela é muito produtiva, eu brinco que várias das minhas ideias elas saem enquanto eu estou amamentando. O Vitor tá ali dormindo e eu tô aqui no celular pesquisando coisa, ouvindo podcast e tal. Então, ele não me inviabiliza estar conectada, mas estar longe dele me inviabiliza de estar perto dele. Então, me mudou isso, assim, de eu entender realmente até onde eu posso me entregar para cada projeto, para cada dia de trabalho e tal, porque ele é um neném, e as fases que ele está vivendo agora, elas não vão voltar. E nada, o trabalho não vai me dar isso. Uma final de Libertadores eu posso fazer o ano seguinte, 2 anos depois tal. O Vitor namorando, piscando os olhinhos assim, não vai acontecer daqui, já não está mais acontecendo quase, ele já está virando essa chave.
Então, essa minha relação com a carga horária, que já não era uma coisa muito saudável, mas que no jornalismo esportivo as pessoas alimentam isso em ti, a ter uma entrega muito acima do que a gente entende por normal e vê nas outras profissões como algo normal. E essa relação com os torcedores eu era muito, sempre fui muito de bater de frente. Hoje, por causa do Vitor e das séries norte-americanas que eu assisto, eu entendo que o bater de frente ele pode custar caro porque as pessoas estão malucas, as pessoas estão doentes. E hoje o problema não é mais se eu levar um tiro na cabeça, o problema é se o Vitor levar. Então, acho que esse aspecto, assim, e as pessoas estão doentes em vários pontos, então eu sempre fui uma pessoa que eu falei muito sobre o antigo governo, especialmente, falava muito em época de eleição, me expunha muito, e hoje até isso que é horrível, né, porque eu acho que no lugar que eu ocupo, acho que é até importante a gente falar sobre isso, mas às vezes a gente deixa de falar porque teme o que pode acontecer, teme como alguém pode reagir, o que alguém pode fazer. Um dia eu postei um story, eu tava indo para um jogo da Copa São Paulo e o cara respondeu que conhecia o prédio onde eu morava. E eu fiquei olhando o story, nada mostrava o prédio onde eu morava. Não tinha como ele saber o prédio que eu morava. E ele era um cara que, não comigo, mas com outras pessoas no meu meio, vários casos, assim, meio ligados à psicopatia, assim, sabe? De perseguição e tal. Então, eu já fiquei assim... Tu nunca sabe quem tá do outro lado da tela, sabe? Então, às vezes, eu tenho realmente vontade de responder e tal. E, às vezes, eu, tipo, não, calma. Porque é isso. Às vezes, eu não sei, mas o cara sabe onde eu jogo futevôlei, onde eu trabalho, onde é a TNT, onde eu moro. Então, a vinda do Vitor me fez perceber um pouco isso também. E é, tipo, o trânsito, sabe? Eu sou uma pessoa que eu enfio a buzina na cabeça das pessoas e tal. Hoje em dia, eu tô um pouco mais tranquila, porque eu não sei quem tá no carro da frente ou no carro de trás, sabe? Que essa pessoa vai fazer. Então, uma virada de chave legal, assim, que acho que só quem tem um filho mesmo, talvez, assim, possa entender. Dizem que muda e é doideira, muda. Bom, em relação à presença de mulheres no jornalismo esportivo, você acha que isso ajuda ali na transformação e na aceitação do público em relação às mulheres no esporte? Eu acho que é ao contrário. Acho que a presença das mulheres no esporte podem ajudar a fomentar a presença das mulheres no jornalismo esportivo. Por exemplo, o público tem mais facilidade em ver a Rebeca, em ver a Bia, em ver a Ana Marcela, do que ver comentaristas, do que ver narradoras. Eles têm um pouco mais de carinho por figuras que possam dar algo para eles, como títulos, conquistas, medalhas, relevância. É mais fácil o público seguir, acompanhar e gostar da Portillo, do Corinthians, do que de uma narradora ou comentarista de futebol feminino. Entende isso? Acho que a aceitação do público para com atletas femininas, ela tende a acontecer de uma forma um pouco mais natural. E aí eu tô falando em esporte como um todo, não exatamente futebol, né? Futebol é diferente, o futebol do Corinthians feminino é diferente também, então é assim. Mas eu acho que a relação é essa. Acho que as atletas, se elas tiverem algo para dar para eles, porque no final das contas é sobre isso, elas tendem a ter uma aceitação muito melhor do que nós, jornalistas. Porque, em geral, o jornalista, ela tá ou trazendo informações que eles não querem saber, ou falando bem de um time que eles não querem ouvir falar bem, ou narrando que eles acham que a narração é só permitida para homem, ou dando opinião que ele acha que ele daria uma opinião melhor. Então, acho que tem um pouco mais de restrição com a figura da mulher jornalista no jornalismo esportivo do que pode ter com uma atleta. Ninguém gosta da seleção brasileira feminina, até o momento no qual a seleção brasileira feminina tem chances de ganhar um ouro. Depois volta a não gostar, porque não ganhou o ouro, então não presta. Então, acho que essa relação com atletas, ela pode ser melhor, porque as atletas, elas podem dar algo para esse público que é chato, exigente, que acha que a mulher só presta se ela tiver algo a dar. Agora, no jornalismo esportivo, eu não sei, Júlia, o que pode fazer isso melhorar. Eu não sei. Porque, assim, as mulheres, elas estão tão capacitadas quanto os homens. Elas fazem as mesmas universidades, as mesmas fonos,
né, para preparar a voz. Os mesmos cursos, às vezes, de análise tática, sabe, de comunicação social. Elas assistem os mesmos jogos. Eu não sei o que pode acontecer. A única coisa é que elas são mulheres, ocupando espaço que por muito tempo foi de homens. Porque é isso que eu te falo. Quando eu entrei, eram muitas mulheres já no ar. Fernanda Gentil, Glenda, Carol Castro, né? Eu acho o sobrenome dela, esqueci. Já tinham várias. A Vanessa Rich, a Renata Cordeiro, Marina Ferrari, várias apresentadoras. Daí, depois, com o tempo, foram aumentando o número de repórteres, mulheres. Mas comentarista, acho que a primeira, posso estar enganada, mas a primeira foi a Ana Thaís Matos. Eu acho que a primeira vez que ela comentou algo no Sport TV foi em 2016. Então, é super recente, não tem nem 10 anos. Comentar jogo e participar de rodas de debate são coisas diferentes. Eles já não aceitavam comentar jogo. Mas daí começaram a aceitar por quê? Ah, não vou assistir na Globo com essa mulher comentando então, porque tem no Prime, tem no Sport TV, não, beleza. Só que programa de debate, aí foi uma invasão, aí que ninguém aceitou. Os homens não puderam aceitar. Porque programa de debate sempre foi o quê? Ah, vou assistir aquele monte velho, tudo igual. Os homens todos iguais, todos velhos, todos brancos. Em geral, com as opiniões que o velho branco, sentado na casa dele, queria ouvir. E daí começou a mudar. Começou a ter a presença de uma mulher ali. Como assim, na minha roda de debate diária, dominical, sei lá, seja ela quando for, aí já o negócio começou a mudar. Então, assim, eu não sei te dizer se isso vai melhorar, porque eles realmente, sei lá, de 2018 para cá, essa presença já ficou mais massiva, assim, a gente tem mulheres no Sport TV, na ESPN, na Band, na TNT, sabe? E eles ainda não se acostumaram, eles continuam mandando mensagem. Ah, essa mulher não, vou trocar de canal. Eu já participei de programa no De Placa. Ah, putz, duas mulheres hoje, eu e a Giovana. Nossa, esse programa já foi melhor, hein? Sabe? A gente não deu tempo nem da gente dar uma opinião, mas eles já viu que é uma mulher, então já é o bastante. Então, assim, eu não sei, eu não consigo ver um horizonte. Eu tenho fé, eu vou sempre falar sobre isso e sempre que eu tiver a oportunidade de conversar com gestores, que hoje os gestores eles tentam nos ouvir bastante e tal, eu indico mulheres para todas as áreas, mulheres. E eu tenho um filho, eu falo pro meu filho sobre isso. Eu tenho 2 irmãos jovens, 16 e 17 anos, que ouvem mulheres e acompanham mulheres e sabem que as mulheres estão ali pelos mesmos motivos dos quais os homens estão. Mas eu não sei quando isso vai mudar, eu não sei o que pode ser feito para isso mudar, eu realmente não sei. Tem gente assim, já aconteceu tem vários casos, memes que são muito bons, que é, putz, a última vez que eu vi um jogo com essa mulher, o meu time perdeu. Ah, que jogo foi e tal? Essa mulher tava de férias, ela não tava nem narrando o jogo, sabe? Mas porque o cara já associa algo negativo à figura da mulher. Então, eu não sei se por eles, as mulheres... Quando eu entrei na TNT, se vocês buscarem esse post, tem uma collab minha com a TNT. Tem mais de 400 comentários. Acho que mais de 1000. Quase todos os comentários, juro por Deus, são: você não é narradora, né? Não vem ser comentarista. Nossa, mais uma narradora. Eles nem sabem o que eu vou fazer. Nossa, TNT, pra que uma narradora mulher? E eu, tipo, tu perguntou sobre como eu sou, né? Eu ficava lá. Oi, eu sou repórter. Oi, eu sou repórter. Mas depois eu percebi que não, tá errado. E se eu for comentarista ou narradora? Pra que esse preconceito se o cara nunca nem me ouviu narrar? Vamos supor que eu fosse narradora, que eu não sou. Ele nunca nem me ouviu narrar. Como é que ele sabe que eu sou ruim? É só porque eu sou mulher. Então é um meio assim quase impenetrável mesmo para quem tem esses vícios, né, de algo que remete ele a um tempo que não existe mais, no qual os homens dominavam esse meio e tal. Então, eu não sei, mas eu tenho essa impressão de que as atletas mulheres, no momento que elas derem algo, como agora nas Olimpíadas, né, ouros e maior número de medalhas e tal, elas vão ter mais facilidade de serem aceitas, pelo menos num curto espaço de tempo, do que as jornalistas. Agora, falando de um assunto mais leve, eu queria que você comentasse pra você qual foi uma vitória, assim, na sua carreira que você fala, nossa, como mulher, eu realmente venci nesse meio, eu realmente provei o meu talento nesse meio. Caramba, gostei. Eu acho que foi a minha primeira viagem para uma final de Libertadores. Eu nunca tinha saído do país, né, para nada, assim. E eu era produtora de uma TV muito masculina, né, como todas, do Fox Sports. E era uma emissora que, só para vocês terem uma ideia, na Copa da Rússia,
essa emissora mandou só uma mulher. E a justificativa deles foi que não tinha uma mulher porque ela era chefe, né? Não podia mandar mulheres porque não tinha com quem dividir os quartos, porque os homens barateiam porque eles dormem juntos. Então era uma emissora que tinha uma coisa assim, machista. E aí nas semifinais e nas finais da Libertadores de 2017, eu fui escolhida para acompanhar acompanhar os jogos em loco e tal. Então, para mim foi uma vitória, porque eu viajei só com homens, né? Eles tiveram que me dar um quarto de hotel, olha só. Não ficaram mais pobres por isso. E era uma equipe, acho que eram 7 homens e eu, assim, e foi uma vitória feminina, né? Foi uma vitória de vários aspectos, por vir de onde eu venho, por ser mulher, pelo meio e tal. E com certeza foi ali, foi muito bom, foi muito legal. E assim, eu era dos bastidores, então não era uma mulher que eles estavam levando para mostrar. Nossa, olha só, temos uma mulher. Não, eu não apareci no ar, eu era só uma produtora. Então eu fui eu não fui para ser um abajur. Eu fui para ser o livro, entendeu? Eu fui realmente para dar algo que fosse agregar para aquela transmissão. Bom, agora para finalizar, pensando em futuras pessoas, estudantes de jornalismo que querem seguir esse rumo aí do jornalismo esportivo, você teria alguma dica, alguma coisa para falar para elas? Hoje me perguntaram, se tu estivesse começando jornalismo hoje, o que tu faria? Eu choraria. Eu choraria porque o nosso meio está muito difícil, mas, em geral, eu vou falar mais assim com as mulheres, né? Aproveitando a pauta da nossa entrevista. Eu acho que não tem nada que a gente não possa fazer. Nada, nada. E aí, para algumas, talvez, eu possa até indicar uma terapia, porque tu tem que estar com a cabeça muito forte. Porque muitos vão dizer que tu não tem capacidade de estar ali ou de fazer determinada coisa. Só por tu ser mulher. O que a gente pode fazer para se preparar, vocês, mulheres que estão começando, é justamente se preparar, estudar muito, estudar mais do que os homens provavelmente estudem, porque eles vão te testar mais do que eles testam os homens. Eles vão tentar te pegar na curva inúmeras vezes e vão tentar a todo momento mostrar para outros homens que tu tá ali para ser um abajur e não para ser o livro. Então, o que eu falei antes sobre ser workaholic, acho que tinha um pouco disso, assim, eu precisava estar sempre melhor do que os outros, porque eu não queria nunca que alguém tivesse certeza, putz, eu falei, é uma mulher, não devia ter contratado uma mulher. Então, a gente fala assim, a questão do Vinícius Júnior agora, né, do Bola de Ouro, que se fala, e imagino que nas famílias do meu marido foi assim, de outras famílias pretas pelo Brasil sejam assim, que os filhos pretos, eles precisam fazer 2 vezes mais do que os brancos. As mulheres, elas seguem por um caminho assim, dentro de universos masculinos. A gente precisa se preparar 2 vezes mais. E aqui eu não estou nem querendo comparar, mas é só para trazer as situações, porque as mulheres, dentro do jornalismo esportivo, elas são tratadas como seres não benquistos, não bem-vindos, ou que são incapacitados de estar ali. Então, elas vão precisar se preparar o dobro, estudar o dobro, conhecer o dobro, muitas vezes, e ter uma força mental duplamente maior também, por isso, porque eles vão te testar, eles vão tentar te pegar na curva, eles vão tentar fazer graça, te diminuir, botar as tuas informações, teus conhecimentos em descrédito. Sempre que eu vejo uma mulher não preparada, eu sofro, porque sempre as não preparadas, ou as ruins, porque existem mulheres ruins, óbvio, em qualquer área, elas vão acabar colocando em xeque a reputação de todas as outras. Porque para um homem que já tem uma dificuldade em validar a possibilidade de uma mulher estar no jornalismo esportivo, se ele vir uma coisinha de qualquer outra, ele já vai dizer, são todas assim, eu falo. Então, a gente tem que sempre pensar em todas as outras. Eu sempre falo, eu tenho que ser boa por mim, pelas próximas que virão, pelas que já estão, porque um idiota, ele pode ver só o meu trecho e por causa do meu trecho ele vai achar que outras tantas não têm capacidade de estar ali. Então, é basicamente isso, é estudar, se preparar, serve para os homens também, mas no final das contas as mulheres elas vão ser mais testadas. E é isso. Bom, eu queria agradecer para vocês que assistiram até o final e você também, Bianca, por topar fazer a entrevista com a gente. E muito obrigada a você, telespectador, por nos assistir até aqui. Até o próximo episódio.